Pronto, então é isso. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, que é o iPod. Esse podcast que tem o objetivo da gente fazer questionamentos, né? Que tem como objetivo trazer também locais de fala. Esse podcast que a gente não vai responder tudo, mas a gente vai questionar tudo da melhor forma possível. E hoje a gente tem um tema muito legal, né? Que é o tema que a gente chegou abrindo a porta, empurrando a porta, chutando a porta literalmente, com o coração na mão, né? Que é o tema amor preto, né? Relacionamentos pretos, para ser mais preciso. E é isso. A gente vai trazer aqui alguns blocos para falar um pouco sobre isso, mas também vai ser uma conversa muito fluida, né? Muito legal. Eu tenho aqui como também meu amigo, né, e mediador dessa mesa também, Elton aqui. Eu tenho também a Écio aqui. Eu tenho Fanny também aqui. Eu tenho Edmília aqui também. Não vamos falar do cheiro de couro que eu senti. E eu também tenho Marcelo, que eu toquei Lady Gaga e ele apareceu. Então é isso, gente. Primeiramente, para falar sobre amor preto, sobre relacionamentos pretos no contexto geral, eu quero tratar um pouco das questões das raízes, né? De onde é que vem tudo isso e como é que vem tudo isso. Dentro de um contexto, certo? Dentro de um contexto hoje atual que a gente vive, como é que vocês veem que o racismo estrutural ele afeta os relacionamentos pretos hoje na vida de cada um de vocês? A respirada do caralho que ela deu. Não, ela fez assim, com gosto. Então, quando a gente fala de relacionamentos também, amor e tal, a gente está falando de racismo, é entender que nós somos moldados, né, a fazer tal coisa, como ele falou aqui também. E tudo é colonial, né? A gente vai, de fato, a gente vai aprender o que o colonialismo nos ensinou, né? Que é seguir o que o homem hétero, branco, faz desde o início dos tempos enfim, da civilização mesmo, né? E quando a gente vai para os relacionamentos, antes as pessoas eram obrigadas, né, a estarem juntas das outras, né? Assim, as mulheres, né, estupros, né? E aí a gente, enfim. E quando vai para pessoas negras, né, a gente tá incluído no que essa figura branca nos ensinou, né? Ainda que a gente seja criado numa comunidade negra, né? Com uma família, com amigos, mas eu, pelo menos dentro de casa, né? Eu fui criar, hoje eu passei a me identificar como uma mulher negra, eu sou uma mulher negra de pele clara, passei a me identificar como uma mulher negra com 21 anos de idade. Então, assim, muito tarde. Mais tempo, né? Tenho menos tempo enquanto uma pessoa, me identificar enquanto uma pessoa negra do que de vida. Então, assim, é muito fácil pra gente também estar do lado de uma pessoa branca. Como vocês falaram dos acessos, né? E quando também a gente tem a pele clara, né? É muito mais fácil ainda para se encaixar nesses espaços, né? Porque você não é ali uma pretinha, mas também tá ali passando, né? Mas chega num ponto no limite também, que é quando chega o racismo, né? Como, enfim, chegou pra mim, assim, eu tive 2 relacionamentos com homens brancos, né? Relacionamentos, os primeiros, né? E que depois que eu terminei e depois que eu me identifiquei enquanto uma pessoa negra, eu percebia as violências, microviolências, né, que eu sofria, tanto com eles e também dentro de casa, né, eu sou uma pessoa adotada e fui criada por uma pessoa branca, enfim. E aí também tem aí outros traumas que também me levam para dentro de um relacionamento afetivo sexual, né, que não tem como deixar essas marcas, assim, mas vai, Jordan, eu me perdi um pouco, mas tô... Eu achei do caralho, porque me trouxe várias perguntas dentro disso também, que é o seguinte... Tem várias pontas também. Tem várias pontas, porque o que acontece? Dentro disso que ela me falou, ela foi criada por uma família e tal, mas sempre tem alguma coisa que vai perpassar os conhecimentos ancestrais da família para nos trazer para essa branquitude de volta, tá ligado? Nem sempre é o que a gente é criado dentro de casa e tal, porque talvez a nossa própria ancestralidade
ela traga consigo essa parada também de se relacionar com pessoas brancas. Tem. Pra clarear a família, a gente não Para vê clarear, isso. Clarear a exatamente. família. Por mais que nós tenhamos vindo de uma família preta, né? A gente tem essa parada de trazer todo um contexto de questões de lidar com pessoas brancas o tempo todo. E eu queria saber de uma parada, que eu acho que isso aqui vai para um lado que todo mundo. A gente tende muito a se relacionar, a querer se relacionar com pessoas pretas, de fato, certo? Mas o que acontece? As pessoas pretas de pele mais clara, elas são alvos desses relacionamentos da gente, na maioria dos casos, porque elas são mais próximas da branquitude. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acredito que não. Agora, voltando àquele primeiro assunto que eu achei importante, que você perguntou a ela como o racismo estrutural, não é isso? Afeta os relacionamentos afetivos no sentido de comunidade LGBT, tipo assim, eu vindo como um homem bissexual, né, e sendo afeminado e tendo os meus trejeitos, eu acredito que isso nos afeta de uma forma muito pejorativa, sabe? Porque a gente acaba não sendo, não é que é alvo, mas tipo assim, a gente acaba não sendo opção para outros homens negros e até para mulheres também, principalmente mulheres, porque elas têm essa questão do, né, do homem ser performático, ser mais forte, ser mais, enfim, essa coisa, né? E além dos homens e das mulheres, principalmente para outros homens que sejam brancos, né? Porque branco tem esse fetiche de querer se relacionar com pessoas pretas, de se relacionar com homens iguais a gente. E quando você não é o que eles esperam, você sofre. E aí é uma margem do racismo que é muito ruim. Porque enquanto homem negro, você é objetificado. Mas se você não for da pele retinta, se você não for musculoso, se você não tiver a pele assim radiante, você já não é também negro. Então você já é um pouco inferior. Aí você já sofre como é que eu posso dizer? Uma variação do racismo que a gente já sofre nos relacionamentos, sabe? Ou seja, perpassa todo aquele contexto de sociedade e ainda vai cair dentro de um relacionamento, dentro de uma comunidade específica, né? Que fala tanto sobre essa questão de, tipo assim, precisamos ser aceitos e etc. Mas quando cai nesse contexto de relacionamento, não é tão aceito assim. Sim, e a gente parte pra margem, né? A gente se torna a margem da margem. Você entende? Tipo, por que os jogadores não têm mulheres que são negras? Porque eles sempre... Por que Hendrick se casou com uma mulher que é branca? Hendrick, sabe? ainda bem que ele sumiu dos holofotes. E o que a gente costuma chamar hoje de fetiche, né? Na verdade, é a hipersexualização do homem preto, né? Dos corpos pretos, na verdade, né? Tanto Sim. do homem como para a mulher, né? Então, a gente se entender como preto, né? Eu não me relaciono com pessoas brancas de forma nenhuma, porque eu entendo que a gente é sempre demandado, né? Do ponto de vista de que você é um cara preto, então você vai ter um pênis enorme, mas quando você parte para a questão de você ser apresentado para a família, né, de você estar no convívio social de uma pessoa branca, você é excluído. Né? Você tem aquele afeto com a pessoa, né? Então, a gente se entender, né, enquanto pessoas pretas, claro que todo mundo pode escolher se relacionar com quem você quiser, né? Mas você entender o porquê você repete um padrão, acho que é importante, né? Para poder dar clareza, né? Para você ter clareza nas escolhas, né? Porque a gente acaba repetindo o padrão. Então, você nunca parou para pensar, por que eu só me relaciono com mulheres ou com homens brancos, né? Você simplesmente vai, né? Você simplesmente vai. Você não se dá o tempo de entender o porquê, né? Isso é maneiro. Trazer clareza para as coisas é uma palavra, uma expressão incrível para esse contexto. E a gente só faz isso porque a gente tem um sistema de família tradicional, então a gente busca sempre estar nessa imagem, sabe? E a imagem vinculada à pessoa branca é a relação da imagem do sucesso, né? Porque historicamente a gente como pessoas pretas fomos colocados à margem. Então, por isso responder, se perguntou, por que jogador de futebol quando a Cindy se relaciona com a mulher ou com um homem branco, né? Por exemplo, é porque a figura branca representa a ascensão social. Por mais que o cara tenha direito, para ele mostrar para a sociedade que de fato ele ascendeu, ele tem que estampar uma mulher branca, uma loira, né, de olhos azuis. E, no geral, esses caras, no início de carreira, eles se relacionam com pessoas iguais, né, com mulheres pretas ali, mas à medida que ele vai ascendendo, essa pessoa já deixa de ser importante, né, que não é uma pessoa que, na maioria das vezes, não é esteticamente o que ele quer mostrar para a sociedade. De fato, de fato. E até para pessoas não estou em ascensão, mas humilde, a realidade de uma pessoa branca e de uma pessoa negra
mesmo na mesma classe social, ainda é diferente. Parece que você tem que estar o tempo todo ensinando e, olha, amor, essa parte aqui dói, você não consegue perceber, mas pra mim dói. E ainda tem que partir do princípio de que a pessoa tem que, eu tenho que compreender o que a pessoa está cansativo, sentindo. né? E você ainda tem que ter paciência para que a pessoa entenda. Eu digo constantemente que acontece que quando você escolhe se relacionar com uma pessoa preta, você mais ou menos tem que se relacionar com você 2 vezes. Por que que eu digo isso? Porque na minha cabeça, quando você parte para esse contexto de se relacionar com a pessoa preta, você vai ter que lidar com todas as suas questões, tá ligado? Que são muito semelhantes à daquela pessoa que você escolheu, de maneira que, tipo assim, poxa, eu tenho que lidar com questão de racismo. A pessoa que eu escolhi, ela também tem que lidar com questão de racismo. E que são de maneiras muito diferentes às vezes. Por exemplo, eu sou um cara hétero, me relaciono com mulheres. Então, eu tenho que lidar com as minhas questões dentro do racismo, né? Eu tenho que lidar com as questões da minha parceira dentro do racismo e de várias outras paradas também que acredito eu, tipo assim, eu não tenho acesso porque não chegam até mim como pessoa diferente dela, mas que chegam para ela também, tá ligado? Então, tem muitos pontos que são muito difíceis de você lidar dentro de um relacionamento preto. Mas eu tenho gente que tem relacionamento preto. É o homem negro e seus traumas, né? Sim. É isso, cara. Assim, a gente já lida com essa questão o tempo todo, e aí essa questão mesmo da representatividade também é muito importante. Não apenas lá atrás, mas enquanto construção mesmo, enquanto contexto. Porque a gente hoje, por exemplo, na televisão, a gente não vê tantos casais. Hoje, em específico, está muito mais fácil do que o que era 5, 10, 15 anos atrás. Então, as pessoas crescem sem ver isso sendo representado, sem ver que isso é possível. Então, quando vê a mocinha da novela, a mocinha do filme, é sempre uma mulher branca. Então, não importa quem é aquele homem, ele vai estar sempre buscando, protegendo, cuidando daquela mulher branca. E aí ele não vê ao redor dele essa representatividade. Não vê a saúde nas relações. E aí volta para esse lugar do relacionamento com o homem negro. O homem negro já tem os traumas dele, as dores dele. Ele sai de casa sem saber se vai voltar vivo, porque ele pode ser parado pela polícia, porque ele pode ser visto como bandido, porque pode acontecer várias coisas. Exatamente. Aí ele já fica nesse trauma, nessa dor, nesse incômodo. Aí ele vai se relacionar com uma mulher negra que já tem toda essa questão também, por exemplo, colorismo, autoestima, cabelo. E aí ela também já está ali focada em outras situações, como é que ela vai trabalhar isso nela. E aí são 2 pessoas traumatizadas que não vê no mundo uma representatividade saudável, então não sabe nem como agir sobre isso, não sabe nem como buscar isso lá fora. Nossa, eu tava tendo um ADR, vou falar mesmo, tava tendo ADR, filho. E é o que foi que me trouxe. Trouxe um bagulho assim que, tipo assim, cada um dentro do relacionamento enxerga uma perspectiva diferente. Sim. Porque, por exemplo, me foi trago um vídeo, né, no TikTok, inclusive, de um elefante. Quando você tá dentro do problema, o elefante é tão grande que você, como pessoa, você enxerga a pata, mas a outra pessoa enxerga o rabo. Sim. Então, assim, você quer resolver a pata, mas a pessoa quer resolver o rabo. Então, dentro do relacionamento preto, é tudo mais difícil, porque... E digo mais, quando você encontra uma pessoa branca, tá ligado? Muitas vezes essa pessoa, se ela for de uma classe social mais alta, ela não tem que lidar com problemas que você tem. Sim. Então, a maioria das afetividades, elas são muito mais fáceis de resolver com uma pessoa branca. E eu conheço muita gente que, não que prefere, mas acabou dentro de um relacionamento branco, por isso é mais fácil, tá ligado? É porque é mais confortável estar nesse tipo de relacionamento, né? Porque a gente já vive estruturalmente, né? Cansado, né? Emocionalmente, né? Psicologicamente, as pessoas pretas já andam cansadas por conta da estrutura, né? E você ainda está num relacionamento que você tem que ter, né, todo esse cuidado, né? Não só com você, como o outro, como você bem trouxe, é cansativo, né? E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Então as pessoas tendem para ir para o que é mais fácil, mais confortável, né? E eu vejo na perspectiva assim que a gente precisa dar atenção para essa questão dos relacionamentos pretos, né? Porque a gente já é uma sociedade mista, né? A gente foi colonizado por brancos, então cada vez mais a gente vai vendo menos pessoas retintas, né? Sim. Então a gente ainda corre um risco, né? Posso estar viajando aqui de sua um viagem. pouco espaço curto de tempo a gente não ter mais pessoas retintas, brasileiras retintas, porque os relacionamentos interraciais, né, Aumentaram muito. continuam crescendo, né? Inicialmente não eram relacionamentos, né? Eram estrupos, né? Os portugueses estrupavam todo mundo e aí foi nascendo as pessoas Eles mudaram de pele meio mais que... claras. Eles mudaram meio que o código, né? Sim, Agora sim, é diferente. sim. Agora as pessoas negras, os pretos, eles querem ter relacionamentos com as pessoas mais claras. Não é mais através de estupro, não é mais através de agressão. É como se, tipo... Agora Questão social.
É, De forma você social. entende? Sim, mas também existe um dado que saiu recentemente que a maioria das pessoas pretas se relacionam entre si. Então também é importante a gente trazer e essa lembrar. pauta, tá Acho que é ligado? 71%, mais ou Sim. menos, que a gente está dentro disso. Mas também quem são essas pessoas, né? A gente não sabe, né? Agora Enfim, sim. quais são os é, recortes. eu tenho um questionamento pra fazer pra vocês, assim, né? E eu queria saber. Lá E vem, pode, Dá sua porra. e pode falar, gente. Pode. Pode, Pode. e Só não pode sei se a gente vai falar. responder, Eu acho que né? pode. Por que amar preto é tão difícil? Mas é isso. Tá Não, ligado? peraí, Que a gente deixa eu voltar com acabou de aquela falar. então. É. O que é amor? É isso. E por que a gente busca o amor? Não, mas o que é amor pra você? Vamos lá. Pra mim, assim, a personificação de amor eu tenho pelo meu relacionamento com minha mãe, não com a outra pessoa. Mas ainda é não isso. cheguei nesse. Ó, eu ainda não cheguei, porque assim, quando a gente fala de amor preto, a gente não fala só de relacionamento, sabe? Mas é isso. E, ó, o que é que eu quero, tipo assim, Calma. como é que difunde o relacionamento, o amor preto, familiar? O Mas sexo. É isso. E a intenção, velho. Porque, tipo, a minha noção de amor eu realmente aprendi com O minha mãe. sexo. E Não, o- assim, É, o que porque- diferencia. O amor que ele tá basicamente é isso. falando é o amor materno. Então, É isso, tem o amor me deu um materno, choque, coisa tem que eu o fiquei, amor pô, o paterno. sexo. A gente tá falando O massa é que ele amor. concorda e depois ele entende. Eu concordei com o que mesmo? Deixa eu Mas falar. você entende que ainda assim é amor preto? Sim, de É, fato. ligado? E Não vai deixar de assim, ser. acho importante. Tem um podcast que eu ouço de um. É coisa de signo, mas ele fala algo muito interessante, assim. Astrologia. Não, não existe. Ele fala, muitas pessoas. É polêmico, né? Muitas pessoas não vão concordar, mas ele fala: não existe amor próprio. Existe amor. Se você tem amor dentro de você, se você consegue lidar com o amor e você consegue passar o amor pra frente, você não tem por que você falar amor próprio. Tipo, você tem que ter amor próprio. Não, porque se você tem amor, se você vai se amar primeiro e você vai, né, ter isso por você pra depois você poder passar pra frente pra outra Porque pessoa. no fim tudo é amor, né? E eu acho que, Exato. inclusive, essa é uma definição de sentimento que está sendo esvaziada. Né? Porque hoje, se você é uma pessoa que tem facilidade de demonstrar afeto pelo outro, aí você já entra na máxima de que você é Emocionado. emocionado, né? Então, cada dia mais a gente vai ter pessoas mais retidas, né? Com E aí a relação gente ao já- sentimento, Bateu né? aí, Pra né? não- Já- para não demonstrar fraqueza, né? Então, você vive em relacionamentos que as pessoas não se sentem mais à vontade de demonstrar o que sente para que você não seja rotulado. Então, cada vez mais vão colocando a gente de caixinha. E aí a Eu gente já lembrei de entra um bagulho. rapidinho, e aí a gente já entra em uma outra pauta, né, que é o relacionamento. Hã? Vulnerabilidade. Não. Também. É a falta dela. Também. Deixa Mas, dela, vou gravar dela. Como é que se diz? É porque aí a gente entra em outra pauta que agora o relacionamento é um produto, né, que a gente busca ter. É como se A fosse uma coisa- internet tem uma grande Influência nisso. influência. Você nesse entende? aí, É, Mas vai, continua. a sua vulnerabilidade. Vamos falar sobre vulnerabilidade. Vamos. No amor. Vamos. Eu acho que é isso. Tipo, é muito difícil você se conhecer as pessoas. E aí, quando você, como ele falou, quando as pessoas têm mais facilidade de demonstrar afeto, de ser muito afetuoso, e aí sua vulnerabilidade é sempre colocada em lugares perigosos. De fato. E aí é difícil a gente se entregar, até em mínimas coisas, tipo, em relação à amizade, por exemplo. É até difícil a gente se entregar pra uma coisa que é genuína. Mas é isso. A gente se condicionou a isso. E isso não é uma vulnerabilidade, não. Né? A pessoa ser como ela é exatamente o que ela é. Se o outro entende isso como uma fraqueza ou como algo menor, de menor valor, aí É uma questão do outro. é problema na do verdade. outro. A gente precisa se entender, né? Enquanto um ser humano, uma pessoa que de fato consegue demonstrar sentimentos, né? Consegue ter sentimentos, né? E não pode deixar isso em detrimento do que o outro vai achar. E tem uma linha muito tênue que eu acho que é tipo assim, a galera hoje não todo mundo, assim, todo mundo é acostumado Eu não sei do que é. Eu nem sei o que, é que você vai falar, mas não me inclua nessa. Ele já vai me tirando. A maioria das pessoas, né, que não tem um relacionamento hoje, elas são condicionadas a talvez não querem estar num relacionamento fruto dos relacionamentos passados. Que também, muitas das vezes, são com pessoas pretas ou não,
traz essas questões de tipo assim, poxa, eu não soube lidar com aquela parada que aconteceu dentro do meu relacionamento antigo, que era com a pessoa preta. A próxima pessoa preta que vir, ela já tem que lidar com aquela questão que a outra causou, sabe? Que às vezes a pessoa levou para terapia, mas ainda não teve solução, sabe? E ainda tem esse período que você demora a se cuidar. Tá ligado? Ou você pode entrar naquele processo de desvalorização por não saber por que está solteiro. Você Sim, entende? isso é uma autocrítica? É uma autocrítica ou uma indireta? Eu acho que a gente tá tão quebrado assim, né, com sociedade, falando dessas questões emocionais, né, que eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa específica aqui, mas era coisa de trabalho mesmo, né? A pessoa tinha mandado um recado aqui, aí eu peguei e fui responder de imediato, né? E a colega falou, não responda não, né? Deixa passar um tempinho e depois você responde. Então, a necessidade do outro, né? De não querer mostrar disponibilidade é terrível, né? Isso serve para tudo, né? Sim, velho. Nesse caso aqui foi uma mensagem com relação a coisa de trabalho, mas você está conhecendo uma pessoa, É a mesma né? coisa. Você saiu com uma pessoa, achou a pessoa bacana, a pessoa manda uma mensagem para você não mostrar que você é emocionado, que você está disponível. Você vai ficar vendo a mensagem lá, vai responder daqui a 3 horas. Isso é muito ser idiota. É um pouco daquela história sobre quem você é versus quem você quer mostrar ser. Sim. As pessoas, elas têm uma dificuldade de se colocar nos relacionamentos, muitas vezes por conta desse medo da vulnerabilidade, porque nos relacionamentos anteriores elas sofreram, elas não querem passar isso de novo. E aí, como a gente começou a conversa, tem a questão do próprio racismo, onde, eu já sofri isso, não quero enxergar esse sofrimento na pessoa que eu amo também, porque muitas vezes eu não tenho o que fazer sobre isso. Isso também mexe com o meu senso de como eu protejo essa pessoa, como eu cuido dessa pessoa em algo que não está no meu controle, eu não tenho poder sobre isso. E aí eu vou ficar vendo uma pessoa sofrer daquilo que eu também sofro, como é que eu lido com esse meu sofrimento também. E aí junta isso, na minha visão, com o imediatismo que as redes sociais trazem, onde a gente não consegue mais construir algo. A gente já quer encontrar algo pronto. Exato. Então a gente encontra um atrito mínimo, não era para ser, não quero mais. Aí tem uma briga por algo bobo. Não, já não é mais a pessoa que eu idealizava, não tá perfeito, não tá legal. A gente perdeu a Exatamente capacidade assim. de dialogar, né? É um produto que você Exatamente. compra sem dinheiro. Você compra emocionalmente, né? Tudo precisa ser para ontem. Bichinha. Sim. Então, eu quero problematizar um pouco. Bora. Vai lá pra cá. A gente, sobre a pergunta o que é amor, né? A gente aprende a amar a posse, né? A ter o outro. A gente entende que se Já sei o que ela vai falar. Me conhece, né? Já sabe os papos dados. Já sei, filho. Mas assim, não tem como falar disso, de falar de relações sem falar sobre isso, porque é a construção do amor. A construção do amor é o quê? Isso já começa na infância. Tipo, quando a pessoa tem um irmão, né? Tem aquela coisa do ciúme, né? Que pega ali, não pode ter outra pessoa próximo. Os adultos alimentam isso, a pessoa vai crescendo com esse pensamento de posse. E aí, quando chega num relacionamento, ela vai Eu sou possessivo. ela vai projetar. Ela vai replicar, né? Ela vai Reproduzir. replicar, exatamente. E aí, quando a gente vai falar da maioria das discussões, dos conflitos que existem dentro de um relacionamento preto, não só, né, mas agora a gente está falando sobre isso especificamente, junto com as nossas inseguranças, junto com as nossas baixa estima, né? Que é o que mais conta quando a gente fala de ciúme e os caralho. Assim, não tô xingando, não sei se você pode. Não, pode. Mas enfim. Pode xingar nessa porra. Então foda-se. Agora pegando Vai, continue. Só concluir. E aí, não, mas aí é isso, assim, a gente hoje entende que o outro precisa ser nosso, né? E se não for, vai ter um conflito. E aí a mensagem do celular pode ser de, sei lá, uma coisa, sei lá, tranquila, né? E aí a pessoa já vai querer brigar. E aí tem essa coisa do imediatismo, né? Do que você quer consertar, não quer consertar, no caso, né? Já quer brigar. Então, assim, eu vejo o meu círculo de amigos, a maioria das questões poderiam ser facilmente resolvidas, assim, com conversa, diálogo, falar o sentimento. A gente não fala do nosso sentimento mesmo. A gente fala o que a gente quer, Sim. Exatamente. né? E, enfim, é isso, assim. Agora pegando esse Não gancho, cheguei. Pegando esse Deixa gancho pra mim. que você falou sobre essa questão da posse, eu vou responder a pergunta que ele me perguntou sobre o que eu entendo como amor. Foi você que me perguntou?
Eu Tá lancei a confundindo os pergunta aí. pretos, né? Foi você. Não, foi você, sim, foi Tá você. querendo dizer que preto é tudo igual, é Aí tá isso? querendo. Opa! Jamais. Como é que se diz? Tipo, foi como eu falei, eu aprendi o amor com minha mãe, porque ela realmente fez tudo por mim, o que estava ao alcance dela e até o que não estava ao alcance. Mas aí a gente entra nessa pauta de propriedade, porque quando eu comecei a crescer e eu não me tornei o que ela queria, ela meio que invalidou o tempo que ela passou comigo, Exato. sabe? E aí foi muito difícil esse processo de, tipo, ter 10 anos, 11, 12, e ficar vendo minha mãe meio que se murchando. Ela se arrependeu ali de, tipo, poxa, eu dei muito amor pro meu filho, mas ele não me retribuiu como eu queria, sabe? E aí isso mina você, porque quando você cresce, você tem esse sentimento de posse por conta disso. Você vai procurar em alguém algo que você queira, e quando essa pessoa não tem, você vai reproduzir esse sentimento que você aprendeu. Ele não Sua se mãe. tornou aquilo que eu idealizava que ele seria. Exatamente, Cara, sabe? Que eu isso projetei. pega bastante, né, velho? E outra coisa que eu tenho pensado também é que, tipo assim, dentro do nosso contexto, existem algumas pessoas que buscam dentro do seu relacionamento preto aquilo que elas não tiveram quando estava nesse período de infância, né? Tipo assim, poxa, eu não tive... na verdade, eu já vi muito isso acontecer. Eu não tive... Ou eu tive um pai presente que me aconteceu isso, isso e isso, mas... Ou que até para questões problemáticas também, né? As pessoas às vezes buscam dentro dos seus relacionamentos questões problemáticas que trouxeram de infância. Então isso é muito louco. E na maioria dos casos também, tem uma coisa que eu quero trazer aqui agora, que a gente vai abordar um pouco sobre isso. Sorrisinho da polêmica. É uma questão... Também achei. que Pode existe- falar. Pode. Aqui pode. Mas o que acontece? Para mim, na minha concepção, eu acho muito difícil lidar com as minhas próprias questões Terapia. e lidar... Estou fazendo. E lidar com a questão do outro que está comigo. Ok. Sim. Mas a gente às vezes consegue, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue. Mas aí eu trago uma parada para quem vive nesse universo. Como é você tem que lidar com as... Porque eu não participo. Como é que você tem que lidar Ai, ai. com a sua questão e com a questão das pessoas que estão dentro da sua volta quando você participa de um relacionamento aberto ou não monogâmico? Porque tem diferenças que Vou eu não até sei beber explicar água. agora. Tem Vai. diferenças. Largue. Porque, pra quem vive esse modelo de relacionamento, que eu não vivo. Mas não- Nunca me ocorreu. Mas no caso você fala das pessoas ao redor desse casal ou você fala das Não. pessoas dentro? Que estão dentro desse negócio. Pode repetir a pergunta pra mim? Ele nem lembra mais o que ele perguntou. Caralho. Não, eu lembro não. Mas vamos lá. O que acontece? Eu acho que é muito difícil lidar com os relacionamentos Entendi, pretos entendi. como pessoas únicas, né? Ou com um parceiro. E quando você está num relacionamento aberto ou um relacionamento que ele também é não monogâmico, né? Porque tem diferenças que você pode explicar, inclusive. Eu nunca tive alguém pra chamar de meu. Como é que agora que eu posso eu vou dividir com outra pessoa? Exatamente. Sim. Como é que eu vou No lidar que com a isso gente também? tá falando de posse, meu Eu sim. vejo a perspectiva É isso. nessa questão de relacionamento aberto. Acho que a minha mente é um pouco quadrada com relação a isso, né? E é o que eu vejo das pessoas que eu conheço que têm relacionamento aberto, né? As pessoas querem ter a segurança de estar no relacionamento, mas com a possibilidade de ficar como se estivesse solteiro. Então, você precisa ter um parceiro, uma parceira para poder mostrar para a sociedade que eu sou um cara comprometido, mas no off você pode pegar a cidade inteira, Então. pode comer a Mas isso cidade também é muito inteira. mais fácil É. para os homens do que para as mulheres. Então, E isso tem- sempre existiu pros homens. Exatamente. E tem aquela questão Você é de amigo ou que Sou honesto. no relacionamento aberto, a gente tem uma questão muito interessante que é a questão da procura de outra pessoa, não pelo afeto, mas pelo sexo. Você quer ter um relacionamento aberto com aquela pessoa, Fetiche. eu tenho um Também. relacionamento com essa Putaria mudou de pessoa, nome. mas se eu for ficar com outras pessoas, não vai ser porque eu quero mais amor ou porque eu quero ter um relacionamento. Às vezes é mais pela questão carnal, e isso afeta a maioria dos homens. Afeta os homens? Afeta no sentido de, psicologicamente, os Isso. homens Vamos. fazem mais isso, entendeu? Entendi. Eu queria aproveitar a pergunta dela, desculpa, que ela falou que trouxe um dado, né, que tem muitos relacionamentos entre pessoas, né, pessoas pretas, né? E aí eu acho que eu tô em Marte, né? Porque Sim, a gente não tá Mentira. vivendo no mesmo mundo. Talvez não seja a porque- nossa bolha, né? Não E é. a perspectiva que eu tenho de Salvador, né, dentro do ciclo que eu convivo, é que preto odeia preto, porque as pessoas não se relacionam, né? As pessoas só querem se relacionar com pessoas brancas, né? Eu Sim. tenho amigos, inclusive, que são pessoas pretas e que têm falas extremamente problemáticas quando está se falando de uma pessoa preta, né? Que são falas problemáticas de tipo de chamar de macaco. Então você vê um cara Caralho. preto, retinto, né?
olhar uma mulher preta assim e falar, eu vou ficar com aquela macaca? É Porra, assim, é essa, né? velho? Tô te falando, porque são pessoas do meu ciclo Sem São Paulo. de proximidade. Pode falar isso também? Pode. Pode. Então, Pode. eu fico pensando assim, em que cidade eu estou inserido, né? Porque dentro da minha perspectiva, as pessoas que eu conheço, estão ao meu redor ali, são pessoas que de fato não gostam de se relacionar com pessoas pretas, né? Que isso. é a pauta aqui da nossa conversa, né? Sim. Se os Sim. pretos se relacionam, né? Então, não sei dentro da perspectiva de vocês, se vocês têm vivências, né? Mais vivências de pessoas pretas se relacionando, né? Entre si, ou de fato as pessoas pretas Eu continuam quero- se relacionando muito Por com isso eu pessoas questionei brancas, essa né? questão de E eu por que é quero- tão Eu vou- difeito, tão difícil amar o preto, né? Quero saber isso aqui. Tá. Quero saber dessa parada da não monogamia dentro dos relacionamentos pretos. Vamos lá. Eu fiquei encucado. Então, primeiro você falou sobre não monogamia e relacionamento aberto, né? O que vocês falaram é, de fato, relacionamento aberto, né? É que às vezes as pessoas querem abrir o relacionamento por curiosidade, entender, ver como é que é, explorar mesmo de forma sexual. E pode ser que seja de uma forma saudável, porque também é válido, ou não. Pode ser da forma mais, né, da pior forma que existe, às vezes de objetificar outra pessoa, que eu acho péssimo, né? Só que o relacionamento aberto, né, ele vem também da não monogamia, né? A não monogamia, que é uma forma diferente de se relacionar, né, do comum que a gente vê, né, que é como se fosse um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva que pode começar pelo relacionamento aberto, pelo poliamor, que é quando você se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo dentro ali, né, só daquele nicho. Enfim, tem vários tipos de relacionamento que estão dentro da não monogamia. E a não monogamia é quando você entende as relações como parte da sua vida, assim, de que o relacionamento afetivo sexual, ele é só mais um relacionamento, né? Então, a gente tem os amigos, a gente tem a família, a gente tem, enfim, né? Uma variedade. O nosso círculo de pessoas né? Dentro do nosso círculo de pessoas, vários tipos de relações. A gente aqui está se relacionando hoje, né? Sim. Então, e tem a forma afetiva sexual de se relacionar, que a gente entra, que a gente pode ter uma exclusividade ou não, né? E na não monogamia tem essa coisa de não ter a exclusividade sexual, né? Mas ainda assim tem conversa, tem acordo. Claro, Não então, monogamia não é bagunça. não é bagunça, pelo amor de Deus, não monogamia não é bagunça. E assim, eu tive um relacionamento, iniciei um relacionamento em 2020, né? Com uma pessoa negra, hoje, inclusive, né, vamos também falar sobre isso. Eu não me relaciono com pessoas brancas há pelo menos uns 3 anos, assim, de não beijar. Pessoa branca tem 3 anos. De relacionar de forma sexual. Então, Orgulho. eu falo isso com muito orgulho Puta mesmo. Que pariu. E aí é isso, assim, eu julgo as pessoas. Eu vejo um pretinho com a branquinha, eu falo, Descobriu o molho, a né? branquinha com a pretinha Descobriu o com molho, né? Descobriu, velho. Descobriu o molho, né? Não, mas. Palhaçada. Eu acho que a última vez que eu beijei uma pessoa branca foi em 2012. Rapaz, E a última vez que eu beijei foi no carnaval de A Olinda. última vez que eu beijei uma pessoa branca foi minha avó, já tem mais de 15 anos que ela faleceu. E aí é isso, assim, a não monogamia, a gente... Você pode se relacionar com várias pessoas, várias assim, né? Com mais de uma, ou não. É uma escolha, né? Sim. Você pode estar num relacionamento que uma pessoa quer se relacionar com outras e a outra quer ficar de boa, Exato. né? Mas também tem as complicações Pra você é alienígena isso, né, do velho? Isso é possível. gênero Mas e é tudo assim, mais. eu acho na que a gente, enquanto estrutura que a gente tem de sociedade, né, pensar em um relacionamento que não seja monogâmico choca, né? Porque Sim. a gente foi estruturado, né, enquanto sociedade para poder viver esse tipo de relacionamento. Mas a gente tem no mundo aí diversos lugares que existe relacionamentos, né, com mais de Isso que eu uma, ia duas falar agora, pessoas, assim. né? É. Os Ah, países não, né? árabes, né? Os sheiks tem sempre muitas mulheres, então a gente observa e acha, porra, que putaria é essa? O cara tem 10 esposas, né? Mas tá inserido dentro da cultura dele, né? Pra gente é chocante porque a gente não foi condicionado a pensar um relacionamento com mais de uma pessoa, né? Então, você tinha comentado, né, de cabeça muito quadrada e tal para essas coisas, mas a não monogamia hoje é só um nome
que a gente dá para algo que já existe há muitos anos. Antes da monogamia já existia as pessoas se relacionando, todo mundo ali entre si, né? Vocês acham que isso é muito antigo. Então, assim, a gente só está tentando buscar uma forma saudável de poder, né, lidar com as relações e também sem se prender a uma forma monogâmica de viver. Mas voltando para a pergunta que o Jordan fez, para buscar isso, de como lidar com pessoas negras em vários relacionamentos. Eu só tenho amigos negros e amigas negras, assim, os problemas são sempre os mesmos, as conversas são as mesmas, então é muito mais... a gente chega um momento que consegue lidar de uma forma mais facilitada. Mas não é fácil, porque você também tem que lidar com o seu ego, com a sua vaidade, com a vaidade do outro, com o ego do outro. E aí você ter... Uma coisa que me paralisa muito numa relação é quando a pessoa não tem diálogo, não consegue ter uma comunicação. Que eu não consigo entender o que essa pessoa está sentindo. Isso me paralisa. Aí eu já vou recuar. De fato. Falar assim, essa pessoa aqui eu não posso me relacionar, porque eu não vou conseguir. Não vou conseguir ensinar ela a se comunicar. De fato. Né? Que nem é então é o sua meu função, limite. né? Exatamente. Então eu sei que é o meu limite. Mas quando a gente tem uma troca, quando tem conversa, as coisas ficam mais sensíveis. E aí, sobre vulnerabilidade, né? Que ela falou assim, eu acho que a vulnerabilidade não é algo ruim, né? É a gente colocar na mesa mesmo, entender suas emoções, entender o outro. E quando você consegue conversar sobre isso, as coisas ficam mais fáceis. Porque a pessoa vai falar uma coisa absurda pra você. Mas por quê? Né? E você fala, mas amor, então... Né? Vamos vir por esse lado aqui, vamos, né, tentar fazer outra coisa, vai dar tudo certo, eu tô aqui do seu lado. Acho que, para além de tudo, quando a gente fala sobre amor, é parceria. É de fato. Parceria, você tem que ser parceiro do outro, pô. Tem que ser brother mesmo. Essa é a definição de amor, isso aí Não, começa entendeu? eu acredito porque que é a as coisas definição. estão muito descartáveis, né? Então as pessoas não têm mais paciência para poder dialogar. É muito mais fácil você desistir da pessoa e Exato. fazer a fila andar do que você Exatamente. tentar parar e Não deu resolver, certo né? de imediato com essa, vamos pra próxima. Inclusive... E eu vou só aproveitar aqui a fala dela com relação à não monogamia, né? Eu tenho um exemplo, né, na minha família, né? Meu pai chegou a ter 4 esposas ao mesmo tempo, né? E eu tenho 23 irmãos. Então, as esposas... Mas aí foi não monogamia ou foi descaração? Não, foi não monogamia. Inclusive, as esposas moraram juntos na mesma casa. Velho, Seu Meu pai... que Seu pai legal. por acaso era catra? Era quase isso, né? Era o mito, velho, né? preciso conhecer Então, esse cara. pra mim, né, desde criança, assim, eu via isso, assim, de uma forma absurda. Isso sempre me chocou, né? Eu sempre fui revoltado com isso, porque eu achava um absurdo, né? Achava absurdo inicialmente porque eu vi minha mãe sofrer muito por conta disso, né? E aí eu fui moldando na minha mente o que seria um padrão de relacionamento, né? E aí isso me atrapalhou muito, porque eu queria ser o inverso de tudo aquilo que eu vi meu pai fazendo, né? Tendo 4 esposas, tendo um monte de filho, nunca foi um pai presente. Eu falava, não, se eu for me relacionar com alguém, vai ser aquela pessoa, vai ser pra sempre, tipo um casal de periquita. Porra, Então, sim, velho. e isso me atrapalhou pra caralho, porque a vida real é diferente disso. É diferente completamente. disso. Quando você sai da É um sua choque, bolha, inclusive, completamente quando você cresce e vê que não é assim. E gera frustração porque você começa a se relacionar com as pessoas e você não consegue chegar naquele objetivo, você vai ficando frustrado. E aí chega um momento que eu falei assim, ó, sabe de uma... Vou ficar de boa, vou ficar quieto aqui no meu canto, né? Vou jogar pro tempo, quando tiver que acontecer, vai acontecer, mas isso é muito por conta de que você se sente incapaz, quando você não consegue realizar aquele modelo de relacionamento que você determinou em sua mente, né? Exatamente. É foda. E Para quê, o né? mais difícil é que com o tempo vai perdendo a química, né? Chega um momento que você não tem mais química com outras pessoas, porque você já sabe o que esperar. É a parada da frustração que você tem de Compra uma outros namorada relacionamentos. reborn, filho. Não entendi. Compra uma nega reborn. É Acho que- química pelas pessoas que você está sendo. Não, eu não cheguei nesse ponto não, filho. Acho que o que ele está falando, de certa Com forma, vontade, de é o estar apaixonamento. Perde interesse de Apaixonamento. estar- Entendeu? exatamente. Sobre esse Se interesse. Eu não tô apaixonar. falando... Sim, Ele sim. fala, Eu né? costumo dizer isso com algumas conversas, eu tenho alguns atendimentos, que a questão que acontece no meu ponto de vista é que as pessoas confundem a paixão com amor. Exato. E aí, essa paixão que é química mesmo do cérebro, ela acontece por um período, até mais ou menos ali 1, 2 anos,
E o que eu costumo dizer é que amor de verdade é o que Depois fica disso. após o apaixonamento acabar. Quando o fogo acaba, aí é que a gente o amor. entende o que é de Sim. fato amor. Só que é por isso que muitos relacionamentos acabam ali nesse período de 1 ano, 2. Porque quando acaba essa paixão, as pessoas não sabem mais se relacionar. Porque não construíram nada. Quem é essa pessoa que você está conversando? Qual é a vulnerabilidade dessa pessoa e você mostrou a sua? Você Sim. tem confiança de se mostrar de fato para essa Sim. pessoa? É alguém que você gosta de ficar em silêncio junto? É alguém que você consegue conversar abertamente? As pessoas não constroem mais isso. Por quê? Porque querem esse relacionamento imediato. Se não for aquele conto de fadas, não presta. O amor bom é o tedioso, né? Que a gente às É. vezes É, tem em aquela alguns coisa. casos. As Então, pessoas é gostam de É viver. polêmico, É. é polêmico, verdade. porque, tipo assim, aquele amor que é tedioso, que você sabe que ele tá tranquilo, ele não estimula algumas áreas que talvez você tenha a necessidade de outros relacionamentos, sabe? Então, tipo assim. Não monogamia, entra aí. Não monogamia, velho. Não monogamia. Na minha cabeça, Não monogamia é o caminho. Não monogamia não é o caminho. Não é o Preta, eu continuo sendo monogâmico, tá? Fique tranquila. Ele tá trazendo aqui, tá ligado? Ele tá trazendo as abordagens, mas eu acho que ele Vazamento. continua. Não me julga, Jordan. Tá. Mas a música de Ludmilla, que ela fala, o nome é Paraíso. Ela fala, quando o nosso mundo era confusão, vi que eu e você não era só tesão, deu coragem pra viver o amor. É isso que você falou. Mas é isso. Na minha cabeça, dentro dessa música da Ludmilla, existe um tempo que, tipo assim, acabou a paixão. Existe aquele período de tempo ali que você vai tentar acertar as coisas, né? Porque ou acontece dentro desse tempo da paixão, de fato, que você acerta as coisas com sua parceira, pra quando chegar esse momento que a paixão tá indo embora ali, pra você começar esse período de amor, Mas que você eu não quero sente. ficar. Não sente, mas você às vezes. Eu às vezes consigo perceber, sabe? Que é o momento que, tipo assim, eu consigo iniciar e entender que, poxa, ali eu preciso ter mais diálogos, que eu quero permanecer com essa pessoa que eu escolhi pra mim. Você ligou? Sim. Aí é que tá, né? Porque respondendo aquela pergunta lá inicial sobre o que é o amor, eu vejo o amor como escolha. Amor é decisão. É Eu isso. escolho amar esta Disposição. pessoa. Mas o que é que É eu quero isso. dizer com escolho? Eu escolho me mostrar vulnerável, eu escolho me abrir, eu escolho acolher, eu escolho cuidar, eu escolho estar presente. Porque é muito fácil a gente sair da relação quando a primeira turbulência acontece. Mas a gente escolher ficar mesmo na turbulência, isso é o que mostra o que é o amor. É muito fácil a gente ficar num lugar quando tá tudo muito bem, quando é só alegria, é viagem, é romance. Mas quando entra o tédio, quando a gente já sabe o que a pessoa vai dizer, quando a gente já sabe qual é a rotina daquela pessoa, quando aquela pessoa não nos surpreende mais nesse quesito, que fica monótono. E aí eu você acho- escolhe ficar porque E você aí ainda quer perde a- estar com ela, E aí acaba perdendo porque aquela essa química, pessoa né? representa algo para você, para além daquele fogo da paixão, isso é amor. Isso é muito importante também quando a gente, aí falo enquanto pessoas que não monogâmicas ou pessoas solteiras que estão conhecendo o outro. Sim, às vezes A pessoas. importância de, no início, aí falando até por experiência própria também, de deixar o espaço confortável pro outro ser o que ele é. Tipo, a pessoa falou pra mim assim, não estou bem, não quero te ver hoje. Tipo, eu falei assim, mas eu não te quero só bem, né? Sim. Eu Concordo, também. Eu sei que eu não vou te ter só bem, né? Então, acho que transformar também o espaço confortável para o outro se sentir como ele pode se sentir. Isso é humanidade, gente. Eu quero te, transformar o eu outro quero te ver humano. hoje. Não, mas hoje eu não tô bem. Mais Mas um motivo para eu te ver exatamente. hoje. Vamos eu ficar- concordo. Né? Uma Vamos se coisa que- acolher e tal. Uma coisa que eu faço muito assim, quando eu vou. Não muito, porque eu não me relaciono muito, né? Mas, tipo. Eu não sou psicanalista, não, mas esse ato falho aí foi massa. É sério, porque, tipo assim. Quando eu gosto de alguém e eu quero ter uma relação com essa pessoa, eu começo a me aproximar na amizade. Porque aí eu consigo ver os defeitos, as qualidades, aí eu Pesquisa consigo. de campo. Faço essa pesquisa. Eu sou uma pessoa muito analista. E em eu acho que às relação vezes é até problemático, não de ruim, mas tipo assim, hoje as pessoas, elas não estão acostumadas a você chegar com uma amizade, a isso. pra iniciar algo, Elas já querem tá ligado? uma namorada, um namorado. Já Ela- quer aquele contexto que você chega abordando, não, vamos ficar, tá ligado? Já chega nessa na parada. Eu sou assim, se eu quero beijar a boca da pessoa, eu falo, eu quero beijar a sua boca. É isso. Mas aí, na minha opinião, há momentos O que é e diferente momentos, tá ligado? Sim. Ele é diferente, Tem ele é muito essa diferente coisa, disso. não é que você seja demissexual, você só fique com quem você tem aquele vínculo.
mas de você realmente se dar Eu nem a sabia como era oportunidade. isso. É demissexual. É mesmo? Sexual. É, quando você só consegue ficar. Tá se com identificando, Me né? descobri agora. É Não, sério, pra mim, só, porque, pra mim só tipo, funciona dessa forma. Eu preciso ter uma conexão com a pessoa. você entende? Claro que eu não sou nenhum santo, né? Às vezes rola assim, mas tipo, no geral precisa ter Aquela relação precisa ter mesmo. uma interação, precisa ter uma Você tem química, que né? conhecer a pessoa, entendeu? acho Ver o que- cotidiano, sabe? Se defenda, Jordan, vá se Que- defender. não é pra me defender. Eu já participei muito desse campo de tipo assim, não preciso ter nada. Mas hoje eu acho que é uma parada que não me vincula mais. Inclusive, eu concordo com ela, que ela vive, na verdade, nesse ponto, tipo assim, se eu quero beijar a boca da pessoa, eu já chego falando, tá ligado? Nesses momentos que eu vivi. Mas hoje eu não sei se é algo pra mim que eu quero. Pode ser que eu viva essa parada, se ligou? Pode ser que aconteça comigo, mas não é algo que eu quero mais, sabe? Às vezes eu acho que é só mais impulso, sabe? Não é uma parada que eu me Às relaciono. vezes pode ser o amor da sua vida. Pode ser o Você amor da minha entendeu? vida, tá ligado? Às vezes Mas você só tá um tédio. é tédio, velho. Às vezes é só tédio, sabe? E outra parada que eu tava falando outro dia é que, tipo assim, a gente se mantém em relações com pessoas pretas por um período de tempo, mas eu percebi dentro de mim que é muito problemático a maneira com que eu me relacionei com pessoas brancas e o quanto eu me rastejei por pessoas brancas, tá ligado? Por quê? Porque às vezes é muito desafio. E a pessoa tende a se condicionar por desafios. E eu não tendo mais a me condicionar por isso. Quer dizer, eu espero que eu não me condicione mais por desafios. Mas eu percebi essa parada em mim, sabe? De me condicionar atrás de desafios e constantes desafios. Eu disse, não, eu quero uma parada tediosa. Eu não quero desafio não, parceiro, eu quero tranquilidade. Eu quero algo paz. tedioso. Nada Eu quero melhor paz. que- Exatamente. Nada melhor do que a paz, né? A paz não tem preço. Não tem preço, Não tem velho. mesmo, Não tem né? preço. Mas aí, sabe onde é que vem todo esse contexto geral e também muito em cima do que a gente absorve como relacionamento? Que ela trouxe, inclusive, rede social. Rede social é um dos maiores problemas para qualquer relacionamento, em qualquer vertente, na verdade, seja relacionamento da comunidade LGBT, hétero, aberto, fechado, não monogamia, porque a rede social, ela traz para você uns contextos gigantescos de relacionamentos, sabe? Relacionamentos que deram muito certo e você almeja aquilo, sabe? Não sabendo o que tem pro background. Relacionamentos que não deram certo e você associa a relacionamentos que você já teve, pô, não deu certo por isso. Eu tô igual essa pessoa. Relacionamentos que estão ali ou finalizando ou iniciando e você tá vendo algumas falhas assim que você fica, poxa, essa pessoa comentou sobre isso nesse vídeo. E aí já vai te levando para um lugar que você não quer brigar sobre aquele... lutar pelo aquele relacionamento que é bacana. Você tá passando por percalços, tá ligado? Então eu vejo uma problemática muito grande nas redes sociais hoje sobre isso, sabe? Ainda mais nessa ideia desse imediatismo e dessa fantasia que a rede social vende, né? Poxa, eu tô vendo aqui esse perfil desse casal que tá fazendo uma viagem internacional por semana. O cara ou a mulher deu um avião de presente para outra pessoa, é um carro novo por mês. Porra, meu namorado, minha namorada só me deu uma caixa de chocolate, que merda. Não, velho, que ótimo, que legal. ótimo. A pessoa fez algo por você. Mas a gente fica querendo comparar nossa vida Sim. com o outro. Sim. Fica querendo usar isso como padrão, sendo que é uma irrealidade, né? É Aham. quase como se a gente quisesse que a nossa vida fosse aquela vida de filme. Sim. E não é, o mundo real é muito diferente. Mas as pessoas não sabem mais lidar com o real. Ficam lidando somente com o imaginário. E quando o real não acompanha, não vale a pena, não quero, tá tedioso, tá chato, não é isso que eu quero pra minha vida. Não consegue se relacionar dessa forma real. Porque cada um tem sua própria realidade. Então, o mesmo cara que dá de presente pra namorada, o namorado, uma viagem pra lá pro escambau, pô, dentro do relacionamento da pessoa que viu aquilo e não consegue proporcionar isso, às vezes é tão frustrante, tá ligado? Eu não sei se vocês viram, né, um vídeo de um cara que é um blogueiro aqui de Salvador, né, que ele fala muito sobre relacionamento, e teve um vídeo dele que viralizou porque ele fez um vídeo falando sobre como é que ele ia receber a namorada lá na casa dele, né, com R$10, né, um date com R$10. Pô, Ai, eu Aí vi ele esse comprou vídeo. um pão, então fudeu dessa tipo, porra. viralizou muito assim, mas viralizou porque é uma parada muito fora da realidade Muito fora de da realidade, todo muito mundo, fora. né? Esse Todo mundo. influencer é muito bom com isso. Ninguém quer mais passar por esse momento, né? De Sim. que tipo, pô, eu só tenho R$10 aqui, eu vou fazer uma parada massa com esse R$10 para agradar o outro. Inclusive, eu comentei essa Você porra. talvez tenha até a vontade de fazer por conta do que você tem disponibilidade de recurso, mas você fica com receio de como o outro vai reagir, aí você acaba não fazendo porra nenhuma, né? É Então, isso, velho. acho que viralizou muito por conta disso, né? As pessoas falam, E pô, às de vezes fato você- é possível, dá Sim. certo, é bacana. E às vezes não precisa nem de R$10, pô. Você sem dinheiro nenhum, você pode fazer um momento agradável Muito para legal, outra velho. pessoa. Sim, velho. Não precisa desse dinheiro. O dinheiro é simbólico, eu entendo. Sim. Mas não precisa.
Só que a gente fica tão condicionado a só pensar nas coisas grandiosas que a gente perde o tato para as coisas simples do dia a dia. Às vezes é um sentar e ouvir, poxa, como é que foi seu dia, velho? De verdade. Sim. Pô, quer uma massagem? Pô, vou pegar aqui alguma coisa pra você, pra gente comer, bora sentar aqui no Essa porra sofá da massagem E a gente é acaba e foda. assistir sem pensar no sexo. Porque A gente, enquanto homem, é construído a pensar tudo enquanto sexo, exatamente. Sim. Só No que, final, Pedro. exatamente. Só que sentar e fazer algo sem pensar no sexo é um desafio, muitas vezes. Tem pessoas que não sabem se relacionar se não for pelo sexo. E isso é problemático. Você está se relacionando pelo outro enquanto pessoa, ou você está se relacionando com o outro como um pedaço de carne pra você meter em algum lugar? Nossa, sim, cara. E outra coisa que isso me traz também, que eu acredito que esse é o contexto da maioria das pessoas aqui nessa mesa, é o momento que, tipo assim, você tá disposto a dizer pro outro que você quer a companhia, quer passar um relacionamento, quer viver aquele momento ali que vocês estão Emocionado. sem Sim. sexo, Sim. tá ligado? Porque eu já tive. Então você só quer amizade. Só quer ser meu amigo. Teve momentos da minha vida, tá ligado? Eu tive relacionamentos passados que, tipo assim, chegou num estado do relacionamento que eu tava muito bem com a pessoa, estava bem estável, mas eu não tava tanto com aquela libido, por ser uma coisa ou minha, ou dentro do relacionamento que eu não acredito que era, mas é uma coisa minha, uma fase. Todo mundo tem essa fase de não estar com essa libido. Sim. Eu acho que isso pega muito quando sai de um homem preto, tá ligado? Sim. Pra uma mulher preta, e tipo assim, cai muito no limbo de tipo assim, poxa, eu não sou mais. A pessoa não é mais atraída por mim. Eu não sou mais tão bonita quanto ela achava. E isso cai numa problemática gigantesca, eu acho que em todos os relacionamentos, inclusive relacionamentos LGBTs, que é a pessoa achar que não tá dando mais o tesão, sabe? Sim. E sendo que não é isso, sendo que às vezes você tá numa fase mais introspectiva, que você não quer mais aquela. Não é que não quer mais, mas você tá num momento que você não quer aquela. Você quer um É afeto. diferente Você não agora. precisa querer E a todos os gente dias. acaba... Exatamente. E a gente exatamente. acaba entrando naquele questionamento, a gente cai naquela neura de, tipo, o que é que eu tenho pra oferecer pro outro, entendeu? Porque hoje em dia Eu tem... só tenho a eu mesmo. a mim hoje mesmo. em dia Então, tem esse questionamento, se né? eu não nas me redes basto, sociais, como a não gente tem tava nada que eu falando. possa oferecer a mais. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ok. Nosso tempo. Tá acabando. Começou agora, a gente agora vai emendar uma segunda parte, é isso? Pronto, na verdade, A gente tem que falar, a gente tem inclusive. bastante coisa para poder falar, né? Tem bastante conteúdo aqui. Acho que foi muito maneiro que a gente conseguiu construir até aqui, né? E aí a gente vai ficar o convite aqui para a gente fazer Uma próxima o rodada, primeiro velho. episódio ponto 1, ponto Dois, 2, porque eu achei do caralho, eu achei que foi Caralho, muito fluido caralho, também. é. Acho que a gente tem muitas pautas para trazer dentro desse contexto, dentro dos contextos, mas a gente também não pode deixar de falar dos nossos apoios e do nosso patrocínio. Tá Isso ligado? aí. Porque a gente tem como apoio a Bora, a sua loja, tá ligado? A gente também tem, que ele vai passar aí agora, que é o cara aqui da produção Passa Henrique, CL Joias. Isso aí. Obrigado, você é lindo. Temos também mais um, que é da Agori, que inclusive é o shampoo. São os cosméticos que eu utilizo no meu cabelo, tá ligado? Olha lá, ele. Também nós temos o Estúdio Arteiro da Beleza, que é onde eu faço a minha manutenção. Eu estou falando de patrocinador, eu sou patrocinador. Eu sou apoiado, filho. Eu sou apoiado. Né? Então é isso. Nós também temos ela. Eu gostei, que era uma blusa Nosso dessa. master. Também quero. Vai Vai chegar aí, vai viu? lá, Vai chegar aí vai pra lá, você. Tô aceitando, Vamos tô aqui. aceitando. Essa marca aqui é do nosso querido. Isso aí, porque não deu tempo de trazer para todo mundo aí, mas a gente vai. Mas Vai, você ainda é preto empresário, filho. Brinque. Muito bonito. No projeto do coração. A preto Ou mais seja, aí. quando nós formos chamados para a parte 2, todos nós estaremos Já juntos. Um manto, um manto sagrado. É isso, gente. Então, nosso tempo acabou mesmo, né, velho? Acabou. Nosso tempo acabou, vamos finalizar por aqui, mas esse papo vai render a segunda parte, a parte 2, né? Pelo que nós temos aqui. Porque temos muitas coisas a falar assim. A gente precisa entrar também em papos de comunidade, né? A gente precisa trazer muita coisa Sim. da comunidade LGBT que faltou trazer. A gente trouxe contexto geral, de muita coisa geral, que acontece para todos os lados. Mas a gente tem que trazer esses pautas dentro da comunidade, dentro da não monogamia também, que vai influenciar muita gente, infelizmente. Pessoas não precisa monogâmicas. também Mas é falar- aquela coisa, né? Lembre-se, vigente, amor é liberdade. Sem Amor é Tem que liberdade. ser. Amor é A gente liberdade. tem que falar Sem também, né, amarras. sobre
sobre saúde emocional, né? Sim. Dentro Dessas do relacionamentos, né? Pretos, né? Como que as acho que mídias sociais Falar de trazem dinheiro isso. também, gente. Dinheiro e também também. falar, Pelo amor Tô de dinheiro. precisando. Dinheiro. e não falar só da importante. problemática, né, do relacionamento preto, do amor preto, mas também das coisas boas, porque Exatamente. a gente já A gente viveu muitos trouxe alguns relacionamentos problemas massa. aqui. Eu, pelo menos, já Conheço algum, tive conheço algum meus- pai. Rapaz, Conheço essa algum pai. carinha aí te entregou. É. Ele não fez nem Tô tempo de achando- escolher. Não Tô precisou achando nada. que vai rolar um Muito déjà vu bom, aí, né? assim. Verdade. Lembranças aí agora, hein? Pois Não dá pra é. voltar mais. Memórias afetivas. É isso. E, gente, é por isso aqui que a Sensoriais. gente encerra hoje o primeiro episódio do nosso E Pode. Sabemos que agora a gente pode muita coisa, né? Podemos. E é isso. Finalizado. Obrigado a todos os Pode falar. presentes. Valeu. Valeu. Olha lá, ó. Dá um salve pra cada um para suas próprias Beijo. beijos.